Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí você, estudante de mediação tecnológica. Vamos lá? Vamos aí para mais uma aula. Olha só, vamos trabalhar a aula 34.1, elementos da narrativa literária, tá certo? Então vamos chamar a nossa habilidade, vamos trabalhar aqui ao final desta aula. Você terá condições de compartilhar sentidos construídos. Ou vamos pegar a caneta primeiro aqui, né, gente? Porque essa caneta só atrapalha. Vamos aqui ver se ela obedece. Vamos lá, caneta. Cor vermelha, que eu já sei que é a cor que vocês gostam. Vamos lá. Habilidade, vai compartilhar sentidos construídos na leitura e escuta de textos literários. Bem, estudante, este é o objetivo de trabalharmos esta aula com vocês. Ao final, você terá condições para isso. E também perceber as diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão dos textos, certo? Para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva criativa. Então, esse é o objetivo do estudo desta aula, beleza? Vamos junto, vamos aí para o nosso texto atual. Convido você aí para a leitura geral. Vamos lá, o tema é o título, a importância do hábito de ler. Existem 3 objetivos distintos para compreender a importância do hábito de ler. São eles: ler por prazer, ler para estudar, ler para informar-se. Através dos registros escritos, descobrimos e aprendemos culturas, histórias e hábitos diferentes. Compreendemos a realidade, o sentido real das ideias, vivências, sonhos, enfim. Diante do fato, pode-se considerar a leitura como uma das mais importantes tarefas da escola. É importante ressaltar a importância do professor como mediador e estimulador desse hábito. Através da leitura, realizada com prazer, é possível desenvolver a imaginação, desenvolvendo a escuta lenta, enriquecendo o vocabulário, envolvendo linguagens diferenciadas, etc. A leitura voltada para o estudo é a mais cobrada pelos professores desde o início, lá do ensino fundamental, e deve ser suporte para o aluno com um fiel hábito. A leitura dinâmica é descontraída, é uma das melhores formas de adquirir informações. O ideal é que se aprenda a ler textos informativos, artigos científicos, livros didáticos, paradidáticos e etc. Bem, enfim, então assim, caro estudante, nós já fizemos a nossa leitura. E a nossa aula já iniciou com uma temática bacana, que é aí um texto sobre a importância de ler. E eu digo mais, leiam, mas leiam diferentes gêneros textuais. Por quê? Tudo isso vai te ajudar lá quando a gente fala na bagagem de mundo. Então tudo que você conseguir ler vai absorver e vai te ajudar para ampliar seus horizontes, ampliar seu conhecimento e te ajudar na produção textual, que esse aí sim, olha, é o grande objetivo, tá certo? Então vamos lá, vamos aí para a nossa aula e eu já convido você a essa leitura imagética e trazendo aqui Jean-Paul Sartre sobre o seguinte: literatura é a arte de escrever. Olha que legal, Então a gente trouxe aí o texto imagético, exatamente o que você consegue analisar, Olha aí, nós temos aí um texto não verbal e logo um texto verbal. Os dois juntos estão te ajudando a compreender o que é literatura? Então, se você aí chegou ao entendimento, de que esse texto não verbal, nós temos um livro, a gente percebe ali que ele tem já um texto, e que aí, olha só, brota, dessas páginas, o quê?
Olha aí, uma árvore, né? Ou seja, o que a gente entende? Um crescimento, né? Uma construção. E aí nós temos Jean-Paul Sartre dizendo: literatura é a arte de escrever. Então, é uma arte. Produzir, escrever é uma arte, porque você precisa estar ali colocando as ideias em ordem e depois, quando vai aí para a produção, ela precisa ser muito bem organizada, certo? Então, além de ser organizada, utilizar os recursos adequados para atingir, né, o leitor, para atingir esse interlocutor, seja aí na poesia, seja aí no romance, mas você tem que atingir, tem que chegar lá, né? Então é uma arte. E conceituando literatura, ela é uma arte que tem como matéria-prima a palavra, certo? Por isso que ela trabalha com os sentidos, com os sons e o poder de sugestão das palavras, certo? E nós vamos entender isso direitinho durante esta aula. Bom, nós vamos dizer literatura, a arte com as palavras. Só que para você construir, né, para você ser esse artesão, né, aí da literatura, você precisa compreender que a literatura ela vai chegar a ter várias funções. Então, há palavras, a linguagem, ela ali vai utilizar palavras para determinadas funções. Por exemplo, nós precisamos ter aí a construção utilizando uma função cognitiva. O que vem a ser essa função cognitiva? É aquela construção, né, de um texto em que nós vamos passar conhecimentos. E aí será usada para ensinar alguma coisa. A função estética, ela vai existir para ser admirada, porque é bela. Aí nós vamos para a poesia, aquelas construções aí mesmo que são todas aí polidas, né, esteticamente. E a função cartásticas, ela é aquela construção que libera sentimentos através da literatura. E a função político-social é aquela construção literária que interfere na sociedade. É aquela produção literária que tem a opinião de pessoas, né? Vai estar extremamente engajada aí nessa questão da sociedade. Vai estar comprometida com a defesa de certas ideias aí políticas, tá? Então, tudo isso, tanto a função cognitiva, estética, catártica e político-social, elas aí estão para essa arte, né, com as palavras, literariamente, ok? E vamos trazer já aqui um exemplo de cada função. Olha aí, a função cognitiva, que é aquela construção que passa conhecimento, né, que ensina alguma coisa. Podemos fazer isso através da literatura? Sim, podemos. É um exemplo de Ferreira Goulart, olha só. Com o título 2 e 2, 4. Parece matemática, né? Beleza. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja raro, seja caro e a liberdade pequena. Com teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano. E a lagoa serena, como um tempo de alegria. Por trás do terror me acena e a noite carrega o dia. No seu colo de açucena, sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, assim, literariamente, nós estamos sendo ensinados aqui, né? A questão prática de viver, certo? Quando ele diz 2 e 2 são 4, é essa brevidade, né? Essa praticidade. Olha só, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro, né? E é isso. Então, é possível, né, através da literatura, construir essa arte, essa poética, com uma linguagem que tem a função cognitiva, que é a função de ensinar alguma coisa? Sim, é possível, certo? E a função estética, né? Aquela que é construída para ser admirada porque ela foi construída perfeitamente, ela é bela, né? O poeta, ele se dedicou
tanto, né, com tanto esmero, que chega ao ponto de ser aí a perfeição, né? Que esse é o objetivo. Exatamente trouxemos aqui Olavo Bilac, que é um exemplo de esmero, né? É um exemplo aí de um artesão. Ele se coloca aí como um eurífero, né? Que constrói ali aquela pedra em que ela está bruta e vai lapidar e nasce uma grande joia, né? Então assim, nós temos aqui, olha só, a poesia é a profissão de fé. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Por isso corre por servir-me. Sobre o papel, a pena como em prata firme, corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima a frase. E enfim, no verso de ouro engasta e a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina, sem defeito. Assim procedo, minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Olavo Bilac, né? Então veja, depois você vai ter uma aula em que nós vamos trazer novamente este poema e aí nós vamos explicar detalhadamente como Olavo Bilac usou da estilística, né? Essa característica dele para a construção dessa poesia. Então, por isso a gente diz que essa função estética, né, é uma arte. Então, a literatura é a arte das palavras. E aqui ele faz, né, essa indicação na temática, por isso que o tema é profissão, profissão de fé. Aí ele traz esse grande, né, ourives, né? Eu digo que fazer uma joia, né, gente? Não é muito fácil, como também não é fácil, e não foi fácil para Olavo Bilac construir essa poesia nessa perfeição. Depois, lá na aula de literatura, nós vamos falar da quantidade de versos, vamos falar da questão da quantidade de sílabas, né? Certo? E a métrica, né? Aí é que a gente vai começar a ver essa perfeição. E as palavras rebuscadas, a rima perfeita, né? Tá ok? Mas aqui é falar da função estética. A estética é isso, é uma poesia aí perfeita, certo? E agora vamos para a função catártica, aquela que libera sentimentos, né? Ou seja, o que é catarse, né, professora? É o alívio, é a atenção, é o desabafo, né? E aí nós temos Manuel Bandeira para isso. Olha só, ele traz uma poesia com o tema Vou embora para Pássaro, né? Vou embora para Pássaro, lá vou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou embora para Pássaro, vou embora para Pássaro. Aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente, certo? Então assim, é um desabafo, né? É um desabafo aí, certo? Nós temos aí a função política social. Nós temos aí produções literárias que nos colocam a reflexão, né, de atitudes, reflexão de uma sociedade. Ou seja, temos essa função que interfere, né, trazendo a opinião pessoal ali engajada dentro dessa produção literária. Temos aí esse compromisso, né, com a defesa de certas ideias políticas. Qual é o exemplo sobre isso? Nada mais, nada menos, olha só, uma produção de Castro Alves, essa grande obra, O Navio Negreiro. É um poema que denuncia a escravidão, né? Tem a interferência social? Tem. Se ele faz uma denúncia, né, de uma situação ali social, ele está interferindo, ele está incitando o povo a acabar com isso, né, com essa escravidão. Outro exemplo também que já tem aí, né, a produção literária é o romance O Cortiço, de Luiz Azevedo.
Esse romance, ele apresenta o quê? A miséria, né? Ele mostra aí a moral dos moradores desse tipo de habitação, ali todo mundo vivendo amontoado, né? Mostrando aquela sociedade tal qual ela é. Então, uma realidade longe dos centros, né? Que naquele século, aquela sociedade, nós tínhamos a burguesia tomando conta, mas que também existia, né, essa população, essa sociedade vivendo dessa maneira. Interfere? Interfere. E como último exemplo, a Mortes e Vida de Severina, de João Cabral de Melo Neto. Aí ele traz esse poema denunciando a vida sofrida do sertanejo e a exploração do seu trabalho pelos donos de terra, né, no Nordeste brasileiro, certo? Então, olha só, a arte de fazer, né, a arte com as palavras, entender que nós vamos pelo caminho da função da linguagem, ok? E assim, nós vamos seguindo, né? E agora nós vamos para a questão mesmo da literatura, dessa produção dos gêneros, poesia, né? Romance. O que é uma narrativa literária? Você já ouviu, né, alguma coisa assim? Era uma vez. Você já leu? Era uma vez. Ah, com certeza, né? Bom, então você tem que entender que uma narrativa literária é um tipo de texto descritivo de histórias fictícias ou histórias reais, com personagens inseridos em determinado tempo e espaço. Pronto. Aqui o conceito para você, bem resumido sobre o que é narrativa literária, certo? Ok. E assim, nós vamos entender que a narrativa, ela vai narrar, ela vai contar, né? E para contar, nós temos que ter o primeiro elemento. Nós vamos ter que ter um narrador. O narrador é quem organiza, é quem conta, né, o que acontece na história para o leitor. E não deve ser confundido com o autor do texto, certo? O narrador, ele pode ser um personagem que participa da ação ou o próprio autor, certo? Tem poder de interferir na história. Vamos lá. Falar de narração, não podemos esquecer do aspecto temporal. A relação de anterioridade e posterioridade contada pelo narrador, tá certo? Então, olha só, não pode esquecer o esquema. Quando estivermos falando de uma narrativa literária, presente sempre o narrador, mais o personagem, mais a ação, certo? A narração, ela precisa desses elementos, tá certo? Ok, bom. Então, assim, qual é a utilidade dos elementos da narrativa? Porque para narrar, para contar uma história fictícia ou real, né? O narrador, ele precisa contar, mas utilizando uns recursos, uns elementos. Como é que ele vai contar, né? Os detalhes. Onde, como, por quê? Então, é necessário que tenha os elementos. E aí eu pergunto, qual é a utilidade dos elementos da narrativa? Eles ajudam a construir uma boa história, certo? Então, os elementos da narrativa são recursos. Os elementos são recursos usados para detalhar acontecimentos de um texto narrativo. Ok? Beleza. Então, se nós olharmos para o nosso texto imagético aqui, podemos encontrar, então, professora, elementos para poder contar essa história que está aí nesse texto? Sim. Se você fosse contar o que você está vendo aqui nesse texto, né? Como você contaria? Primeiro, vejam só, você vai criar uma situação, vai criar essa história com começo, meio e fim. Quem é aqui que está presente? Olha só. Né? Temos uma menina, temos um cachorro, temos uma xícara,
né? Temos aqui um balão, um poste, pássaros, né? Ou seja, são elementos? Sim. Eles têm um nome. Vamos ver? Vamos lá. Então, falando de elementos da narrativa, esses elementos, eles são personagens, tempo, espaço, narrador e enredo. Você só consegue contar, narrar, usando esses elementos, certo? Então, toda narrativa tem uma ação. E essa ação aí, ela é relatada, ela é contada seguindo, ou seja, obedecendo uma ordem. Aí lá no slide anterior, nós falamos da questão, né, do tempo ali. Né? Nós vimos a questão da anterioridade e posterioridade, que a hora que o narrador está contando, ele tem que seguir uma ordem dos fatos. Aconteceu algo aqui e a história segue, né, posterior ao fato ou um acontecimento anterior ao fato. Então, essa ação, ela vai ser aí contada de acordo conforme ela aconteceu, antes ou depois, certo? Então, na narrativa, a ação, ela começa a ser contada pela introdução. Na introdução, o narrador vai apresentar a ideia principal, vai apresentar os personagens e a harmonia inicial. Depois, essa narrativa ela vai seguir no desenvolvimento. O narrador vai ter um foco narrativo, né? Ou seja, ele vai começar a contar as séries de ações, uma após a outra, e aí vai transformando o personagem. No desenvolvimento, ele vai aí contando esse enredo, né, da história, a desarmonia e também o clímax, certo? Tudo isso no desenrolar da história, não é assim que a gente fala? É exatamente nesse desenvolvimento é que vai ficando boa a história e a gente vê se o personagem ele é bom e se ele é ruim, se ele está aí, né, cometendo ações que estão desagradando. É aí o ápice, certo? E toda narração tem a conclusão, né? Essa história precisa ter um fim. O narrador, ele vai contar aí o desfecho final. Ele vai ter um equilíbrio inicial, novamente, ou seja, uma nova ideia para encerrar essa história. Ok? Beleza. Então, vamos aqui agora a cada elemento da narrativa. Bem, onde é que nós vamos encontrar a narrativa? Quais são os gêneros que recebem essa narrativa? Então, nós temos vários tipos, vários gêneros. Por exemplo, a novela, a fábula, o romance, conto, a crônica, entre outros, certo? Trouxemos aqui 5 exemplos em que nós temos a narrativa. A novela, ela se desenvolve em torno de um personagem principal, né? Aí vai acontecendo a cena, vai acontecendo uma ação, outra... Tá? Mas tem sempre ali o personagem principal. Vai ter os outros personagens secundários? Sim, mas entender que a novela ela gira em torno do personagem principal. A fábula é aquela narrativa que traz sempre uma mensagem de cunho moral, né? Um ensinamento. O romance, ele envolve vários dramas. O conto acontece real ou fictício. E já a crônica, né, é uma narrativa aí de uma situação do cotidiano, um fato que acontece aí no dia a dia, né, aí você transforma numa crônica, um texto curto ali, certo? Então, narração o que é? É um relato feito por alguém ou por algo com uma sequência de acontecimentos, tá certo? Não tem como você ter dúvida disso. Então tá. Se alguém vai relatar alguma coisa, vai contar algum fato com uma sequência de acontecimento, ele precisa exatamente dos elementos da narração. Vamos aqui o primeiro. Nós vamos ter contos, histórias narrativas em que o narrador é exatamente aquele que determina o foco da narração, a perspectiva da história.
Ele que começa, né, ali apresentando lá na introdução os personagens, o acontecimento ali da história. E nós vamos ter 3 tipos de narrador. O narrador personagem é aquele que conta a história e que faz parte da história, tá? É o narrador personagem. Também vamos ter um segundo tipo de narrador, que é o narrador observador. Ele apenas observa e aí ele vai narrar em terceira pessoa. O terceiro tipo de narrador é o narrador onisciente. Ele vai narrar e vai participar da história. Ele conhece tudo da história, conhece todos os personagens, o que ele pensa, o que ele não pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta, certo? Então, nós temos 3 tipos de narrador. Outro elemento da narrativa, agora, personagens. Personagens, nós vamos ter o personagem principal na narração, nessa história, que é o protagonista, o personagem secundário, que é o coadjuvante, né? Pode ter mais de um, e também o protagonista, que é o antagonista, né? É aquele que persegue, é aquele mal, aquele ali que a gente tem raiva, né? Certo? Outro elemento da narrativa é o espaço, certo? Essa história, ela vai se desenrolar, vai acontecer, né? Aonde? Onde os personagens, eles se movem, se movimentam, né? Certo? Onde é uma cidade, é um campo, é numa sala, é num quarto, né? Onde acontece ali a ação da história por meio dos personagens. E o tempo, né? Esse tempo é um tempo cronológico. Essa história, ela é de que ano, de que época, que século, né? Ou é um tempo psicológico, né? Em que tempo aí esse personagem ele vai estar? Psicologicamente, né? É um tempo vivido aí por uma personagem em que ele está sendo analisado, né, por você, leitor, certo? Como bom, como ruim, ou ele é um melancólico, ou ele é muito assim, como a gente diz, malvado, né, entre aspas, né, fazer essa leitura. Então, o tempo ou cronológico ou psicológico, certo? Então, toda narrativa, ela precisa dos elementos, né, para ser aí construídos, tá certo? Ok, vamos aqui então agora com exemplos. Aqui a gente tem o exemplo de um texto literário, né? A gente traz aqui Ricardo, né, Silverin, para trazer a invenção do abraço, certo? Há abraços longos e curtos, magros e gordos, há abraços brancos e negros, de velhos, de criança, há abraço de homens, de mulheres, há abraços e abraços, há abraços e braços, até que um dia alguém deu um passo, diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso, virou moda. E hoje, até na hora do fracasso, se há abraço, há abraço. Olha só. Então, literatura é a arte das palavras, né? E aqui nós temos essa poesia, com o tema A Invenção do Abraço. Veja a construção, né? As rimas, né? Abraços longos, abraços brancos, né? Abraços de homens, ou seja, nós temos aqui um tema central, né? Em que a questão aqui é a questão do abraço, mas olha aí, a invenção, certo? Bom, essa poesia para trazer já a questão do texto literário, lembrar que é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, né? E o que a norma da literatura diz, né? Precisa seguir. Para ser literário, ele precisa estar trabalhando, sendo construído com uma linguagem figurada, né? Com o sentido aí conotativo, precisa estar usando figuras de linguagem, que aí parte já para essa linguagem figurada, precisa obedecer à questão das rimas, precisa estar obedecendo à norma da literatura, ok?
E aí com as características próprias, né? Uma linguagem elaborada de forma a causar emoção no leitor, certo? Essa é a diferença do texto literário para o texto que não é literário. O literário, ele precisa, né? Ele precisa causar essa emoção, mexer com a subjetividade do leitor, com a emoção do leitor, ok? Bem, seguindo, nós vamos também entender que o texto literário, ele procura ser mais aí com a linguagem e não com a informação. O texto literário, ele vai ter todo o cuidado, a preocupação em mexer com a emoção do leitor. Então, se ele vai mexer com a emoção do leitor, ele vai mexer com a subjetividade. Não vai estar preocupado com informações, certo? E aí nós vamos ter esse tipo de texto literário em caráter ficcional, voltando-se para o imaginário, né? E aqui é um exemplo, não sei como vocês aí receberam, né, essa obra, né, em questão do Harry Potter. Pensa na questão ficcional, né? Para quem gosta, tá toda ali, né? Aqui a gente trouxe um exemplo do primeiro volume, né? A Pedra Filosofal. É um relato, né? Que acontece no primeiro ano da escola, certo? Aí é o local, a escola, o local, o espaço, né? Onde existia um internato de magia para bruxos e lá se envolveu com o esporte, o quadribol. Durante o primeiro ano, Voldemort, o bruxo, né, se empenha para adquirir a Pedra Filosofal de Harry. E aí, Harry Potter tenta protegê-la. E acontece toda, né, aqueles fatos desenrolados, hora vai, volta e vem, certo? Então, é aqui a questão do caráter ficcional, ok? Bom, e nós vamos ter exemplos agora de outros gêneros trazendo a narrativa. Vamos aqui, olha só. A rã e o boi. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois, repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Então vejam, é uma fábula, né? Isso aqui é uma fábula, a rã e o boi. E a fábula, qual é o objetivo desse gênero textual? A fábula, ela tem um objetivo, né, que traz aí um ensinamento. Aqui a rã e o boi. Quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta, né? Não pode ter inveja, certo? Cada um tem aí o seu espaço para brilhar, ok? E nós temos então um exemplo de uma narrativa literária com o gênero fábula. Temos personagens. Quais são os personagens aqui? Porque a narrativa tem que ter os elementos. Os elementos da narrativa, os personagens, olha só, rã e o boi. São animais, mas são personagens. Temos o narrador? Temos, é quem conta a história. Olha, uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Quem está dizendo isso? É o narrador. Um narrador que observa esse acontecimento, né? E aí, ele continua contando, olha só, os fatos numa sequência. Então, a rã chegou e perguntou, olha a sequência das ações do personagem. A rã chegou e perguntou se o boi era maior dos dois. A primeira respondeu que não, né? Vejam só. Então, há que ter a presença dos elementos aí da narrativa, certo? Ok. O narrador decidiu, então, contar a história como um diálogo direto, certo? Como, professora, eu posso entender que essa narrativa, o narrador usou um diálogo direto, quando ela é construída, olha só, com esses sinais de pontuação.
Ele diz, a primeira respondeu que não. Aí o travessão. Característica do diálogo direto. O narrador não fala pelo personagem, o próprio personagem fala. Olha só, a primeira respondeu que não. E se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta. Quem é maior agora? Quem está falando isso? É a personagem, é a rã. Quem é maior agora? A outra rã respondeu, o boi. Então, assim, há um diálogo, e um diálogo direto, onde o personagem fala, e não o narrador. O conto é outro exemplo de narrativa literária. O conto é um gênero aí, é um dos gêneros narrativos mais comum na tradição literária brasileira. Nós temos subcategorias do conto, certo? Nós vamos ter aí, por exemplo, o conto de fadas ou o conto fantástico, certo? E aí nós vamos aqui ter um exemplo de Clarice Lispector, em que a gente trouxe um pouquinho, certo? Do conto aí, Ana, o conto O Amor, onde nós vamos ter como personagem Ana. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarrenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouro. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Então, aqui, uma pequena narrativa do conto O Amor de Clarice Lispector. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesmo cortara, lembrava ali que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. E cresciam árvores, cresciam sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, cresciam a mesa com comida, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. E aí um trecho do Laço de Famílias, do conto de Clarice Lispector. Bem, nós vamos entender que aqui, nota-se que o leitor conhece a personagem pelas ações de Ana, Então o narrador, ele vem aí colocando isso claramente, por isso que o leitor consegue perceber, consegue conhecer, porque vem bem detalhado. Olha só, Ana, aqui, personagem, ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. Então, assim, bem detalhado. Outra parte, bem como pela descrição das pessoas próximas a ela. Olha só, como os filhos ou o marido. Além disso, sobre o cenário descrito, a cozinha bem específico, o apartamento, que em geral são também elementos que fazem o leitor pensar sobre quem seria essa personagem. Então, vejam só, bem detalhado aí os elementos da narrativa, o espaço, o tempo, a personagem, os personagens, tá certo? E aí o tempo. Esse elemento em uma narrativa pode ser entendido de duas formas. De um lado, fala-se de tempo como uma época em que a história ocorre. Vamos ver isso aqui então com o exemplo da Negrinha, no conto da Negrinha de Monteiro Lobato. O enredo acontece pouco depois da libertação dos escravos, em 13 de maio de 88. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amiga de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo. Essa incidência de negro igual a branco e qualquer coisinha. A polícia, qualquer coisinha. Uma mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de reino porque disse, como é ruim assim há. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a Negrinha em casa como remédio para os frenesi, certo?
Então, além dessas perspectivas, há também nesses elementos a ideia de tempo, a duração da narrativa, certo? Então, nesse exemplo, o enredo de Negrinha ocorre durante pouco tempo, mais de um mês. Olha só, naquele dezembro de férias, então aqui já nós temos aí a pista, né, sobre o tempo, certo? E então, o espaço, né, é o cenário em qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. O cenário de O Amor, né, do Laço de Família, lá de Clarice Lispector, é a cozinha, né? A cozinha, enfim, era espaçosa. Então, ali é o espaço. O enredo é definido com a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz o movimento, né, para a narrativa. E o conflito pode ser a situação problema vivenciada pelas personagens em uma narrativa. No conto, pode ser um gênero curto, certo? O conflito costuma ser único. Beleza. E aí nós vamos ter os contos fantásticos. Eles podem ser definidos como aquele que o enredo apresenta situações inexplicáveis, ok? Então, esse tipo de narrativa, o acontecimento, ele é sobrenatural. Está sempre presente, como, por exemplo, o pirotécnico, né? Zacarias. E aí a gente trouxe como um exemplo para você, mas lê com calma, certo? E aí a gente vai entender que depois dessa leitura é impossível alguém morrer, né? Em seguida, protestar sobre qualquer uma outra coisa, né? E aí está o mistério do conto fantástico. A gente trouxe para recordar, né, esse outro gênero, que são os contos de fada. Nós vamos ver que os contos de fada vêm desde aí da questão medieval, né? E a narrativa tem personagens folclóricos como fada, gnomos, animais personificados. Você aí, lembrou de alguns? Ah, lembrou da infância, né? E aqui eu convido você, olha. Alice através do espelho. Ok? E aí você vai responder. Quando a Alice cai, o que ela encontra, hein? O que ela encontra? Beleza, olha só. E aí você vai dizer que, claro, né? Ela encontra exatamente o quê? Ela fica pequena e cai em cima de um tabuleiro de xadrez, não é isso? Beleza. E a outra sua resposta também deu certo? Alice encontra quais personagens já conhecidos da história? Ok, isso foi só para a gente encerrar a nossa aula, tá? Lembrar que você precisa ter esse conhecimento, entender que quando vai contar uma história fictícia ou real, precisa ter os elementos da narrativa. Valeu, até a próxima!